Era um mar de bandeira, cara. Eu nunca vi coisa na minha vida como aquilo ali. A chegada, depois da invasão do Maracanã, em 77, essa foi a marca registrada. Onde você andava, olhava, você via de cada 5 casas, 4 com bandeira do Corinthians. Eu nunca vi coisa igual, cara. Entendeu? Para quem viveu, pergunta para os mais antigos, eles vão testemunhar do que eu estou dizendo aqui. Não sei se vocês conseguem ver bem aí, gente, mas essa é um dos registros ali do segundo jogo, que foi o maior recorde do Morumbi, né? 146.082 pessoas. Isso. E o segundo maior qual que é? 146 e 43. Também do Fluminense no Rio. E tem essa foto aqui do Matheus, olha só que incrível a sensibilidade do fotógrafo. O Matheus ajoelhado no campo antes de acabar o jogo, né? Mostra aqui, para mim é um resumo claro, assim, de toda a fé, Ele tá na boca do túnel aí, ó. Na boca do túnel, Então, é uma foto muito simbólica, né? Então, esses registros são incríveis. Você lembra disso, Gabriel? Um pouquinho difícil de lembrar, mas... Qual a emoção que você... Agora uma pergunta, realmente. A gente aqui, você, depois de mim, que só tenho 31, você deve ser mais novo, você tirou esse meu posto de mais novo aqui do grupo. Cara, mas tiro mesmo, na cara dura, cara. Não é? Agora, não, ele é o mais novo, acabei de admitir, ele é o mais novo do grupo. Mas o Gabriel, a gente aqui, de alguma maneira, viveu a sua maneira, na sua idade, no seu tempo, tudo isso. O que te remete 77? O que faz você sentir? O que faz você... o que te vem à mente? O que faz você refletir a respeito disso? Qual a importância para você de 77? Olha, a importância é toda. Não é exagero dizer que o título de 77 se não um dos maiores da história do Corinthians. Que, inclusive, isso é uma coisa interessante do Corinthians, né? Porque os nossos títulos, eles não ganham importância só pelo nome deles, né? Pelo que eles supostamente significam, mas por tudo que é feito em torno deles, em torno do que eles significam. Então, a gente tem o que aconteceu em 76, por exemplo, que sequer foi um título, mas é um ano muito lembrado. Por mais que tenha sido um ano de um vice, de uma derrota, é um ano lembrado pela invasão corintiana. Isso mostra um pouco a diferença de como o Corinthians trata os seus eventos históricos. E mais especificamente em relação a mim e o título de 77, eu demorei um pouco para saber da existência do título de 77. Não foi algo que eu ouvia falar dos corintianos com quem eu convivia, mas também por muito tempo eu convivi com o pessoal mais novo, com o pessoal que não era tão ligado na história do Corinthians. Eu demorei um pouco para me conectar com essa parte do corintianismo, mais ligado ao passado, não no sentido de nostalgia, não no sentido de que hoje não presta o que bom está do passado, mas no sentido de não vamos esquecer de onde que a gente veio. E eu acho que isso é importante demais para o Corinthians. Muita gente... A gente tem as duas coisas, né? Muita gente acha que hoje ferrou, já era, que o bom ficou no passado, e tem gente que sequer sabe do passado do Corinthians. Eu acho que a gente deveria tentar dar uma reconectada com o passado, mas ao mesmo tempo não desvalorizando o presente. Eu acho que eu fugi um pouquinho do assunto, TDAH acontece. Não, você está certo, mas é por isso que a gente está... dos motivos de nós estarmos aqui, viu, Gabriel, é porque esse projeto inclusive nasceu com essa ideia de falar do quanto o corintiano e o corintianismo é mais importante do que o Parque São Jorge e as coisas que acontecem lá dentro. Então, o projeto nasceu justamente daí, da gente vir falar da história do Corinthians, para que o corintiano possa vir aqui e ouvir essas histórias e se sentir pertencente, né? Ter essa sensação de pertencimento, porque ele, o corintiano, o torcedor, é a coisa mais importante, é o nosso maior patrimônio, e ele é dono, o torcedor do Corinthians é o verdadeiro dono desse clube. Né, Marcão? Com certeza. Eu acho que tudo isso só remete porque time do povo, né? E aí com o rapaz que sai com a gente hoje, desculpa não vi o nome dele, falou, que infelizmente não é só o corintiano, né? Acho que as pessoas em si,
Eles não estão mais preocupados em saber história, né? A raiz, como começa, de onde surgiu, o que é ser Corinthians, o que é ser Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Aí o cara vive do que a imprensa fala. Aí é perigoso ele ver o Cássio chamado Sócrates. Se ele vê o Sócrates, ele vai falar que é Marcelinho Carioca. Não, é os anos 90, isso, eu não vi jogar não. Mas não procura saber quem era. Né? Entender o respeito, e é o que falta hoje para o ser humano, é respeito pelo passado. As pessoas não respeitam os mais velhos em nada, né? E imagina a história de uma instituição, então. Isso falta muito hoje no futebol. Talvez isso, essa falta de conhecimento do passado, essa conexão com ontem, se trazer presente no hoje para ajudar o amanhã, faz com que o Corinthians seja tão bagunçado como está hoje. Que as pessoas elas vivem só até onde o umbigo vai. É isso. Só os 90 minutos, né, Marcão? 5 mil pessoas assistindo. Agora, se eu começar a falar que vai chegar jogador, que vai chegar não sei quem, mesmo que seja fake news, vai todo mundo saber o que é. Do Corinthians, então me fala do Corinthians. Talvez por isso mesmo, viu, Marcão? O meu canal não seja tão visto, porque eu falo muito da história e pouca gente se interessa com a história, né? Quer dizer, eu acho que eu tenho um grupo muito selecionado, eu tenho um público lá, que é um público muito específico. Muitos não viveram, muitos viveram essa época que eu acabo citando, mas eu acho que naquele pequeno grupo que eu tenho ali, de 8 mil e poucos inscritos, cara, eu crio tanta identificação que hoje eu tenho aquele pessoal como família. Eu tenho o contato no canal, eu tenho o contato fora do canal, então a gente criou um elo, e eu tenho certeza que essas pessoas que estão no meu canal, vocês também também estão ali, vão dar um prosseguimento nisso. Eu sei que mais tarde esse meu material ele vai ser muito mais importante do que ele é hoje, porque vai passar o tempo, sabe? As coisas vão acontecendo e a gente vai sempre se apegar em alguma coisa para poder acreditar naquilo que a gente quer de mudança. Se hoje nós exigimos uma mudança lá dentro, não conhece 10% do que vocês conhecem, não do que eu conheço. Até porque eu nunca me coloquei na condição de saber mais do que os outros, nunca. Eu nunca disse que eu era melhor que alguém, eu nunca disse que eu sabia mais que ninguém, não. Eu aprendo todo dia com alguém. E hoje, de repente, eu estou até aprendendo com o próprio Gabriel, que é o mais novo de todos aqui, que de repente tem uma visão diferente, ou uma visão daquilo que é a realidade que acontece no futebol hoje, que é muito ligado a questões que fogem um pouquinho da paixão e vai muito mais pelo lado do resultado, do lado do que ganha mais título, aquele que é mais bonitinho, aquele que fala, sabe? E não é isso, cara. O Corinthians, ele é um comportamento diferente de qualquer tipo de conotação lógica que se refere a futebol. O Corinthians não é só futebol, o Corinthians não é só 90 minutos. O Corinthians é uma extensão, pelo menos para mim, da minha vida. Eu acho que é de vocês também. Então, acho que o grande diferencial está aí, viu, Gastão? Tanto o próprio Thiago, o Marcão e o próprio Gabriel que eu estou falando aí, né? Então, acho que é isso, cara. É uma definição mais ou menos. Muita gente dentro dos muros do Parque São Jorge não tem a menor ideia do que é essa instituição, não tem noção, não fazem a menor ideia de onde estão pisando, inclusive. Né? Quando me perguntam do Corinthians, eu falo assim, e se você não fosse corintiano? Não sei o que eu seria. Cara, eu não consigo me ver. Eu particularmente, Copa do Mundo, eu tô falando que o Brasil ganhe. Claro que eu quero que o Brasil ganhe. Mas eu não quero, eu não tô nem aí. Ferrenho torcendo pela seleção é mentira, cara. A única seleção, o único time que eu vou sentar, que eu vou lutar até o resto da minha vida, eu uso camisas brancas, calções pretos e meiões brancos. E não mudem, por favor, a tradição. E é isso. Que não é a Alemanha, né, Marcão? E não é a Alemanha. Não é a Alemanha. Deixa claro. Né? Mas não é a Alemanha, mas já ficou 7 no time também. Eu vou dar uma sugestão aqui para os colegas, para os amigos, para os irmãos corintianos aqui da live. Vamos. Eu queria a gente encerrasse o ponto 77 de uma forma até assim. Com um pouco, falando um pouco mais aí, cada um dessa emoção, desse título e tudo mais, até porque a gente tem que, acho que a gente poderia voltar em 76, a gente não falou da invasão ainda, e temos aí os anos 80, e pelo dado da hora aqui, talvez a gente não tenha tempo de falar ainda. Deixa outro dia. Pode ser.
Vamos seguir, né, Rui? Até onde a gente conseguir. É assim que vai ser. Mas, bom, a gente podia falar de 76,